sejam bem-vindos para a reflexão dessa segunda-feira, 30 de agosto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, irmão, que interessante esse evangelho. Jesus, ele revela ao povo quem ele é e para que ele veio. Veja que Jesus, como de costume, ele entra na sinagoga, e Jesus já estava na sua maturidade, né? Então ele já poderia fazer a leitura da palavra de Deus, né? Interessante que ao terminar essa leitura em que Jesus pega o profeta Isaías, quando ele termina de ler, ele senta e as pessoas ficam olhando para ele, né? Esperando que Jesus, a partir daquela leitura, daquela palavra do profeta Isaías, ele traga alguma palavra para a Assembleia. Então Jesus, ao sentar-se, ele fica um pouco em silêncio e ele começa a falar que aquela palavra que o profeta Isaías está se cumprindo naquele dia. Então Jesus, ele se coloca como aquele que o profeta Isaías está dizendo ali naquela palavra, que é dele que o profeta Isaías estava falando, era do Messias. E aquilo, irmão, causa um desconforto naqueles que o escutavam. Eles começam a questionar: mas não é esse o filho de José? Olha só, irmãos, parece que há uma inveja ali.
Olha que importante a gente fazer essa reflexão. Olha o que a inveja faz com as pessoas. Olha o que a inveja faz com as pessoas. Tanto que eles ficam ali com inveja de Jesus, que eles levam Jesus para fora da cidade, querem matar Jesus. Como que pode esse homem dizer que ele é o Messias? Que ele é esse que veio trazer a libertação, veio trazer a cura? Como que ele pode dizer isso? Ele é um de nós. Eles não aceitam que Jesus é o Messias tão esperado. Veja, irmãos, tudo isso não impediu que Jesus continuasse a sua lição. Eles levam Jesus, mas Jesus dá um jeito de fugir, de sair daquela cilada, de sair daquela armadilha que eles tinham preparado para pegar, para matar Jesus. E Jesus quer continuar a sua missão de levar a libertação aos cativos, de curar os doentes e anunciar a graça de Deus para todos. Hoje o Evangelho chega até nós, revelando quem Jesus é, para que Jesus veio e para quem que Jesus veio. E Jesus veio, irmãos, para cada um de nós, anunciar essa libertação, anunciar essa salvação que todos nós esperamos. Então, quando Jesus fala isso para os judeus, eles não aceitam. Jesus, ele volta lá no Antigo Testamento, ele fala de Elias, que foi enviado a uma viúva, e isso causa mais raiva ainda nos fariseus, porque Jesus está falando exatamente deles, que Jesus poderia ser enviado a qualquer nação, mas Jesus foi enviado para eles. Eles não estão acolhendo Jesus em suas vidas, eles não estão acolhendo o Messias em suas vidas. E que nós possamos, irmãos, ter o nosso coração aberto para receber Jesus em nossa vida e deixar Ele ser o nosso Senhor, aquilo que não deixaram Ele ser naquela sinagoga, o Senhor, o libertador, e tanto que quiseram matá-lo ali. Então, que nós possamos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida como o nosso libertador, que possamos abrir o nosso coração, irmãos, e não colocar obstáculo para que Deus entre em nossa vida e nos transforme. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.